Amém. Bom dia, meus queridos, primeiramente. É um prazer poder estar aqui com vocês mais esta manhã, onde nós podemos nos alegrar na presença do Senhor, amém? E ainda em uma semana tão especial como essa, onde nós podemos falar daquilo que o Senhor tem feito nesta casa, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E enquanto eu refletia sobre isso, uma coisa que eu estive pensando bastante, né, é como funcionavam as festas bíblicas antigamente. Então, basicamente, o Senhor dava uma ordenança ao povo para que contasse a história das coisas que tinham acontecido no passado, para que eles pudessem se alegrar daquilo que o Senhor tinha feito. E hoje eu quero fazer algo similar, e portanto eu vou pedir para a Sofia estar abrindo aí em Isaías 53, por favor. Então, hoje eu quero estar falando um pouco com você sobre aquilo que o Senhor fez na minha vida, na sua vida. Como é que essa igreja ela tem permanecido, qual é a forma que o cristão ele permanece, né? E para isso, te dando um pouco de contexto aqui de Isaías 53, aqui o profeta Isaías estava falando a um povo que era oprimido. Isaías estava falando com um povo que estava ali debaixo do medo, que estava sem rei, sem terra, que estava exilado em outro lugar. Então, durante esse tempo de terrível opressão, um tempo mau para eles, a palavra do Senhor vem ao seu profeta. E ele diz, eu vou passando aqui também, você vai me ajudando com o PowerPoint lá depois. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Pode colocar lá na minha primeira imagem, por favor? Então, basicamente, aquilo que ele está dizendo aqui é que no meio de uma terra seca, num lugar ruim, e quando a palavra diz sobre terra, ela está falando sobre o coração dos homens. Nós vemos isso na parábola da semeadura, e aqui quando ele fala que é uma terra seca, que eu imagino mais ou menos como se fosse isso, ele está falando de uma terra onde estava ali o pecado, onde estava ali a ganância, onde estava a ira, era um lugar onde simplesmente não havia nada de bom. Essa é a situação do homem inicial, do homem natural. Essa é a forma que eu e você somos ou éramos antes de Jesus. Nós antes tínhamos um coração endurecido, um coração onde não poderia haver nenhum tipo de bondade, um coração que não consegue enxergar o amor de Deus pelas nossas vidas. E é dentro desse cenário que o Senhor ele começa a sua obra. E diante desse cenário ele vai começar dizendo, volta lá para o texto, por favor, Sofia. No verso número 2, ele estava dizendo que foi subindo como um renovo diante de uma raiz de uma terra seca. Então, dentro dessa opressão do nosso coração, o Senhor ele começa a fazer a sua obra. Para que essa obra pudesse começar, era necessário que acontecesse um milagre. Porque se antes nós estávamos cheios de maldade, se nós estávamos cheios de corrupção, se nós estávamos cheios de pecado, como poderia brotar qualquer coisa dentro dos nossos corações? Era necessário uma intervenção de alguma forma, porque nós mesmos não poderíamos fazê-lo. E eu vou pedir para você abrir, por favor, em Romanos 10, 20, Sofia. Porque se nós antes não conseguimos por nós mesmos, o Senhor veio e fez isso. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então, basicamente, nós estávamos nessa situação, onde o nosso coração estava cheio de impurezas, nós estávamos cheios de maldade. E então, de repente, começou a surgir uma raiz dentro da terra seca. O Senhor, Ele implantou isso dentro do seu coração, dentro do meu coração, para que nós pudéssemos começar a conhecer a Ele. E a palavra diz que Ele se revelou aos que não procuravam por Ele. Queridos, esse é um amor gracioso de Deus pela minha vida e pela sua vida. Foi num momento em que nós não estávamos procurando, nós não poderíamos procurar. Como que alguém cheio de maldade, alguém cheio de corrupção vai sequer pensar em buscar a Deus? Nós estávamos em uma condição que não poderíamos reconhecer a necessidade que nós tínhamos dele. E eu vou pedir para você colocar a minha segunda imagem, por favor, Sofia. Que então, a partir desse momento que a raiz começa a surgir, parece que algo então começa a melhorar um pouquinho. Então, nesse momento, algo está se desenvolvendo dentro do nosso coração. Aquilo está meio que começando a se expandir, mas ainda assim não é suficiente. Ainda assim a terra ela está seca,
ainda assim o pecado estava abundante nos nossos corações. E eu te pergunto, por que isso? Por que há uma dificuldade tão grande de nós enxergarmos a Cristo como nosso Salvador, se foi Ele quem começou a obra, se Ele quem nos chamou em primeiro lugar? E a palavra diz ali ainda, Isaías 53:2, que nele não havia nenhuma formosura. Ou seja, as pessoas olhavam para ele, elas olhavam para essa raiz e não enxergavam nada belo, nada que pudesse atrair a atenção deles. E talvez vocês se perguntem, ok, o que é isso? E nós vemos em 1 Samuel 9:2, não precisa colocar, que quando Israel começa a pedir por um rei, eles estavam pedindo pelo rei Saul, que era um rei alto, um rei bonito, um rei forte. Então eles queriam alguém que fosse aos seus olhos bons. E então quando Saul sai e chega Davi, que era um rapaz que a Bíblia diz que era um ruivo, formoso, um homem assim, um galã de novela. E mais uma vez era aquele o tipo de rei que o povo desejava. E então hoje, quando nós falamos de Jesus Cristo, aquele que vem para salvar-nos do pecado, aquele que vem para aplicar a justiça, nós não enxergamos nele formosura. Nós não enxergamos alguém que está indo de encontro às nossas aptidões, aquilo que nós desejamos. Enquanto nós desenhamos um rei que seria aquilo que seria a nossa altura, e chega Cristo que faz aquilo que é o necessário, nós não o enxergamos com a sua beleza. Nós o rejeitamos, falamos, ok, eu entendo que tu és o Cristo e etc., mas você não é aquilo que nós esperávamos. E foi aquilo que eles fizeram naquela época, e é aquilo que nós hoje fazemos muitas vezes. Eu vou pedir para você voltar para Isaías 53, Sofia. E hoje nós continuamos dessa forma. Nós não nos relacionamos com Cristo, a não ser que Ele nos agrade da forma que nós esperamos. Nós ficamos constantemente à espera de recebermos algo para podermos oferecer de volta, sendo que aquilo que nós precisávamos, nós já recebemos. Então, enquanto essa raiz que foi te dada de presente, ela estava sendo desprezada, havia ainda uma terra seca. E essa terra ela também não conseguia se desenvolver, não precisa colocar esse outro texto, porque em João 12, a partir do verso 41, também fala dos fariseus que creram na mensagem do Senhor, mas não o seguiram, porque tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Da mesma forma, nós muitas vezes cremos em Deus, nós falamos, sim, essa mensagem, ela é a verdade. Porém, se eu seguir a Cristo, eu vou ter que sair dos lugares onde eu estou. Se eu seguir a Cristo, eu vou precisar mudar os meus ambientes, eu vou precisar mudar as minhas amizades, os meus comportamentos, eu já não posso fazer as mesmas coisas. Então eu creio na sua mensagem, mas eu rejeito aquele que é o Salvador. Eu fico simplesmente com aquilo que me é agradável. Não, sim, Cristo ele é Salvador. E eu abraço isso como se aquele fosse o final da mensagem. E eu descarto aquele que é o Salvador. E da mesma forma, agimos muitas vezes assim. E continuando aqui no verso 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, ele tomou sobre si as enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido e oprimido de Deus. Vou pedir para você voltar lá nas minhas imagens, Sofia, por favor. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que, enquanto Cristo estava ali dando o seu lugar por nós, ele estava tomando as nossas dores, nós enxergávamos ele como oprimido de Deus. O que isso quer dizer, o oprimido de Deus? Nós enxergávamos Cristo como alguém que estava sendo punido pelo Senhor. Nós podemos pegar o exemplo de Jó, que também foi visto dessa forma. Ele era um homem cuja não havia feito nada errado. A palavra diz que ele era um homem temente ao Senhor. E enquanto isso, seus amigos à sua volta apenas diziam, Jó, você pecou contra o Senhor, você pecou contra o Senhor. E talvez hoje nós não dizemos que Cristo pecou, porque nós sabemos que Ele é santo. Mas da mesma forma nós dizemos que Cristo ele é o oprimido de Deus, quando nós enxergamos o seu sacrifício como algo que não tem qualquer valor. Então quando eu falo, sim, Jesus morreu na cruz, mas eu não preciso seguir a Ele. Eu posso continuar da forma que eu estou vivendo, afinal Ele já morreu na cruz. E eu estou declarando com as minhas atitudes que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício sem valor. É indiferente se Cristo morreu ou não, se eu continuo vivendo dessa forma. Eu estou realmente olhando para Ele dizendo, tu és o oprimido de Deus, porque aquilo que o Senhor te colocou era algo desnecessário na história. Eu não preciso mudar a forma que eu sou, eu posso continuar assim. Eu posso continuar nos meus caminhos e um dia o Senhor vai me resgatar, eu sei que sim, porque o Senhor é bom.
e a sua misericórdia dura. Eu acho que os irmãos não estão entendendo. Se estão dando amém para mim, isso é porque você não está entendendo. Eu estou falando daqueles que rejeitam o sacrifício do Senhor. Eu estou falando daqueles que olham para esse sacrifício, dizem que não há valor e continuam em seus maus caminhos. Querido, não há motivo para glorificar isso, pelo contrário. É necessário gerar em nosso coração misericórdia. Porque quando nós olhamos para Cristo, carregando a nossa cruz, e nós dizemos àquele, isso é simplesmente algo que ele tinha que passar. Isso não diz respeito a mim. E nós não enxergamos que esse foi um sacrifício expiatório. Ou seja, que Cristo tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar, que quem deveria carregar aquela cruz era eu e era você, quem deveria ser o oprimido era eu e era você. Nós enxergamos a Ele e falamos, você não tem nada a ver comigo, a sua vida não diz respeito à minha vida, nós o rejeitamos, afastamos Ele, nós mais uma vez o fazemos oprimido de Deus. E mesmo assim, nós vemos em Isaías 53:4, que o Senhor Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, enquanto nós estávamos enxergando Ele como alguém merecedor do que estava passando, Ele estava carregando sobre os seus ombros o peso do meu pecado, o peso do seu pecado. Naquele lugar Ele estava tirando das nossas raízes tudo aquilo que eram impurezas, aqueles antinutrientes que não permitiam a palavra de Deus formar as suas raízes para que pudesse crescer. Enquanto eu enxergava Ele como merecedor, Ele estava limpando o meu interior, para que a sua palavra pudesse então permanecer. E eu te pergunto, ao ouvir isso, qual que seria a sua reação no lugar dele? Qual que seria a nossa reação no lugar de Deus? Quando nós enxergamos a Ele como aquele que morreu em nosso lugar, e ver que todas as pessoas estavam nos rejeitando por aquilo. Como você se sentiria neste caso? E ainda vou além, imagina você que tem um filho, e você vai lá, pega o seu filho, e o seu filho, vamos dizer assim, no sangue dele, é o único que tinha a cura do Covid. Imagina lá isso em 2020. Então os médicos descobriram que eles precisam do seu filho, para que possa salvar muitas pessoas. E aquelas pessoas, ao receberem essa salvação, a cura do Covid, o que elas fazem? Elas olham para o seu filho, não dão nem atenção, viram as costas. Ela olha para você, não dão nem atenção, viram as costas. Elas olham aquilo e falam, fez porque quis. E simplesmente viram, elas iam morrer. Alguém interviu por elas. Elas olham tudo isso e fazem o quê? Elas viram as costas e continuam andando. Qual seria a sua reação? Eu sei qual seria a minha. Eu sei que eu não agiria da mesma forma que Cristo agiu. Eu sei que não foi fácil. E continuando, eu vou resumir para você o verso 5 ao 9. Pode passar por favor, Sofia. Mas Cristo não. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, enquanto muitas vezes as pessoas estavam rejeitando Ele, e Ele vai continuando até o verso 9, dizendo que Ele em tudo que Ele caminhou em silêncio. Enquanto as pessoas estavam ali xingando, ofendendo Ele, Ele caminhou em silêncio. E é algo incrível, porque hoje nós gostamos tanto de usar as palavras a todo momento, como se as nossas palavras pudessem fazer qualquer coisa, enquanto que Ele, se Ele desse um comando, os céus parariam aquele lugar. Um comando de Cristo mudaria todo aquele ambiente, porque há poder no nome dEle. Ele poderia chamar o seu pai e dizer, olha, eu não quero mais, esse povo é ingrato, eu não quero mais, eles cospem na minha cara, eles me xingam, eles viram as costas para mim. Naquele momento, com uma só palavra, Cristo poderia ter parado tudo, mas a palavra diz que Ele continuou mudo até o fim. Cristo, Ele escolheu tomar o destino que estava guardado para mim, o destino que estava guardado para você. Ele não escolheu medir as suas consequências, Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia desde o princípio também que nós o rejeitaríamos. Aquele que Ele se entregou, rejeitariam a Ele diante dos seus próprios olhos. E Cristo escolheu continuar caminhando confiantemente. A palavra diz que Ele foi manso, Ele não revidou em momento algum. Em momento algum Ele odiou aqueles que estavam diante dEle. A palavra diz que, pelo contrário, Ele diz ao Senhor que eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam que diante dele estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, é deste lugar que nós saímos. Quando eu penso hoje sobre o aniversário da igreja, o que são esses 24 anos?
Qual é a nossa raiz hoje? A nossa raiz é esse Cristo que veio sobre o nosso coração, limpou as impurezas e começou a gerar dentro de nós uma nova videira. Cristo, Ele é a nossa videira. Hoje nós podemos celebrar há 24 anos que nós estamos plantados junto a Ele. Hoje nós podemos celebrar essa salvação que Ele se entregou por nós, esse sacrifício que foi dado em nosso lugar. E eu te falo mais uma vez, porque é algo que às vezes, eu confesso, me entristece, quando eu vejo que as pessoas tratam essa mensagem como evangelística. Queridos, o sacrifício de Cristo é algo diário nas nossas vidas. A palavra fala que nós precisamos negar a nós mesmos dia após dia e tomar a nossa cruz. Porque você acha que esse sacrifício é um momento isolado na sua salvação? Pelo contrário, é um momento contínuo. Todos os dias você está sendo lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Todos os dias nós somos dependentes dessa graça. O Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Cristo, Ele é o Rei que vive. Se fosse qualquer outro homem neste lugar, o seu sacrifício seria sim uma atitude nobre, seria uma atitude de um grande homem, mas o seu fim não levaria a nada. Nós vemos grandes homens que morreram e talvez as suas filosofias continuem com o mundo, como Martin Luther King e outros. Eles foram homens que marcaram gerações, mas o seu sacrifício não pode fazer nada por mim e por você, porque eles não passam de homem, de carne e osso como eu e você somos. Mas quando nós falamos de Cristo, há algo que vai um pouco além. Eu não estou falando simplesmente de um homem, de uma pessoa qualquer. Eu estou falando do Filho de Deus. Quando nós falamos do Filho de Deus, há algo a mais. Algo mais profundo. Eu não estou falando de um homem. Eu vou pedir, Sofia, abre por favor em Efésios 1:20. Nós precisamos entender que a morte de Cristo, ela não é um ritual. Ela não é simplesmente um lembrete que nós temos aqui na reunião de membros. A morte de Cristo é o marco mais importante da nossa história. A morte de Cristo é o momento da nossa ressurreição. A morte de Cristo é o momento em que os nossos pecados foram perdoados. Queridos, como Cristo é maravilhoso. Naquela cruz Ele venceu a morte. A palavra diz que naquele momento o véu se rasgou. Antes aquilo que nos separava da presença dEle acabou. Imagina só, quando nós falamos de Deus, nós não estamos falando de um ser distante, a quem nós precisamos criar uma torre para chegar até Ele. Não, eu não preciso disso. Pelo contrário, eu estou falando daquele que desceu até a terra para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Este é o nosso Salvador. Vocês entendem isso? Vocês entendem a raiz do seu coração? Será que a sua raiz hoje ela é a mesma que a minha? Porque eu falo isso com uma alegria e muitas vezes eu vejo muitas pessoas recebendo isso com dor. Queridos, Cristo, Ele é a nossa alegria. Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que tomou o nosso lugar. Cristo, Ele é digno de ser exaltado. E então em Efésios 1:20 a palavra diz, Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Queridos, eu não estou falando de um homem. Eu estou falando do Filho de Deus que está sentado à direita de Deus Pai. E a palavra diz que Ele está rodeado de honra, majestade, de glória. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele é inigualável. Essa é a razão de nós existirmos há 24 anos. É por isso que esta igreja continua marchando. Nós conhecemos aquele em quem nós cremos. E Ele continua dizendo, acima de todo principado, potestado, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Querido, nós estamos aqui hoje falando que Ele é a nossa raiz. Aqui no louvor, eu não sei se você prestou atenção, mas foi ministrado muito forte que Ele é a nossa rocha. Cristo, Ele é a pedra angular, sobre o firme fundamento, sobre qual a nossa casa ela não desmorona. Não importam as circunstâncias, não importa o que acontece à minha volta, eu tenho um firme fundamento, eu continuo em Cristo. E ainda mais, aqui Ele vai dizer que Ele também é o cabeça sobre a sua igreja.
Querido, Cristo, há 24 anos, Ele é o cabeça sobre esta igreja. Talvez hoje seja o seu primeiro dia e você conheceu os apóstolos dessa igreja que não estão aqui. Eles são sim os fundadores naturais dessa igreja, mas eles só fundaram porque houve um propósito sobre a vida deles. Essa igreja foi fundada pela vontade do nosso Deus, que é o cabeça desta casa. E quando nós falamos do cabeça, assim como eu falei na reunião de membros, é aquele quem fala para nós os seus propósitos, ele é aquele quem distribui nesse meio a sua graça, os seus dons, ele é aquele que perdoa os nossos pecados, ele é aquele que nos mantém em unidade neste lugar. Cristo, ele é o cabeça da sua igreja, é por ele que nós vivemos hoje. Eu não sei se é algo que isso já virou na sua cabeça. Sim, eu vivo para Cristo. Porque isso falado da boca para fora é muito fácil. Agora, quando nós entendemos que nós estamos declarando Cristo é o cabeça, eu sou aquele que faz aquilo que Ele ordena, as coisas mudam. E elas mudam para um lado bom. Porque como você viu, o nosso coração, ele era tão feio. O nosso coração era cheio de impurezas. O nosso coração não conseguia enxergar a bondade, o amor. Ele apenas olhava para a sua própria satisfação. E então, em dado momento, Cristo vem. E Ele transforma todo o nosso interior, para que nós possamos viver uma vida segundo a beleza dEle. Cristo, se eu estou falando daquele que é maravilhoso, daquele que é glorioso, imagina este vivendo dentro de você. Imagina aquilo que pode acontecer com o seu interior. Ainda mais quando você pega o final desse versículo, que a palavra diz, é mais uma frente. Passa para o 23, obrigado. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Querido, nós somos, nesta casa, nós somos cheios da plenitude de Cristo. Plenitude tem a ver com um todo. Eu estou falando que neste lugar, nesta casa, há 24 anos o Senhor decidiu derramar a sua presença. Há 24 anos o Senhor, Ele enche esse lugar com essa glória dEle. Ele enche esse lugar com a sua maravilhosa graça. Cristo, Ele escolheu se derramar sobre este lugar, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, para que nós pudéssemos conhecer a sua beleza. Quando eu falo de Cristo, eu não estou dizendo alguém que deve ser simplesmente temido, eu estou dizendo daquele a quem nós deveríamos amar, porque quando eu entendo de onde Ele me resgatou, quando eu entendo que Ele me tirou de uma terra que era morta, que nada poderia produzir, e me levou para um lugar de graça, me levou para um lugar de vida, queridos, isso deveria gerar em nós um amor tão incontestável. Eu deveria olhar para Ele e falar, há uma necessidade na minha vida por Ele. Enquanto isso, nós às vezes ainda estamos tristes, estamos no celular vendo o Instagram, não é? Guarda isso, meu filho, obrigado. Nós precisamos ser apaixonados por Cristo. Essas distrações dizem muito respeito ao nosso coração, há uma indiferença. É uma indiferença em relação à mensagem da cruz, há uma indiferença em relação àquilo que o Senhor fez. Ah não, mas eu posso ver isso mais tarde. Ah não, mas eu já entendi aquilo que tinha para ser dito. Nós queremos isso de Deus, quando Ele quer nos oferecer isso. Se for para parar em casa e assistir tantos assuntos, nós vemos. Se é para distrair as nossas vidas, nós distraímos 5, 6 horas no celular. Agora fala para passar 30 minutos na presença de Deus. Não há amor, não há prazer. Queridos, nós precisamos questionar qual a nossa raiz no dia de hoje. Se a nossa raiz continua não conseguindo encontrar amor em Cristo, é porque ela ainda não está 100% enraizada nele. É porque a terra ainda não foi completamente purificada. Nós precisamos dessa purificação. E mais uma vez, isso não é algo que vem de você para a glória do Senhor. Isso é algo que já foi dado, algo que já foi oferecido. Receba hoje isto. Receba hoje o perdão dos seus pecados. Comece hoje dando um passo de renúncia. Fale para o Senhor, Senhor, esta é a minha raiz. Tu és a minha raiz, Tu és a minha videira. João 15 fala, se nós permanecermos nele, Ele é a nossa videira. Longe dele não há vida, queridos. Nós podemos tentar, nós podemos achar que da nossa maneira é melhor, e sempre fazemos isso. Sempre nós vamos achar que se nós dermos um jeito, que se alterarmos, se ajustarmos, tudo vai ser melhor. Nós sempre achamos que a melhor coisa que nós podemos fazer é executar a nossa própria força. E a verdade é, até onde isso tem te levado? Até onde a sua própria força pode te levar? Talvez você tenha conseguido andar 1 milha ou 2, mas em relação à eternidade, o quão longe isso vai te levar? Porque eu te falo, queridos,
Nós vivemos hoje num tempo que é passageiro. Eu não posso esquecer da minha morada que é eterna em Cristo Jesus. Quando Ele veio e deu a sua vida em nosso lugar, Ele estava nos oferecendo a eternidade. Ele nos fez um convite para morar com Ele para sempre. Você entende isso? Será que hoje você tem plantado raízes temporárias que vão secar e vão morrer e ficar neste lugar? Ou será que a sua raiz ela vai se desenvolver e vai virar para a glória do Senhor uma casa celestial? A palavra fala, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Há outros versículos que falam que Ele hoje intercede por nós. O Senhor, Ele continua ativamente cuidando da sua igreja. Ele continua ativamente operando neste meio. A palavra fala que o Espírito Santo veio nos convencer da justiça e do pecado. Ele continua hoje aqui neste meio, falando aos nossos corações. Quanto nós temos permitido que Ele haja hoje neste lugar. Eu já vou encaminhando para o final, eu quero chamar o louvor. Minha mensagem hoje ela realmente é muito direta, porque eu quero hoje questionar, ao mesmo tempo celebrar, é claro. São 24 anos de Cap Church, são 24 anos que a nossa raiz foi colocada em Cristo Jesus. E aquilo que é cultivado aqui dentro, meus queridos, sempre será cultivado dentro da videira, porque esta é a forma que nós vivemos, a vida somente em Jesus Cristo. Você pode procurar em outros lugares, você pode desperdiçar o seu tempo, mas agora se questione quais são as motivações da sua vida, quão longe você tem ido com aquilo que você tem feito, o que isso tem gerado na sua vida, qual é o prazer verdadeiro que corre no seu coração. O prazer hoje talvez seja o material, talvez o seu maior prazer seja a própria sua família. Eu te pergunto, e quando isso acabar? Nossa, você está falando que a minha família vai acabar? Queridos, infelizmente a vida ela é passageira, a vida ela inclusive é imprevisível. Existem pais que enterram filhos, filhos que enterram os pais, não há uma regra, não há uma lógica. Enquanto você está ali agarrado, e se um dia você perder tudo isso? Será que não vai restar mais nada na sua vida? Será que hoje, se nós perdemos os nossos bens, não vai restar mais nada na nossa vida? O que tem marcado hoje a sua vida? O que hoje é o seu prazer, a sua alegria? Será que hoje, se você perdesse tudo amanhã, você ainda teria um motivo para se alegrar? Não estou dizendo que você não poderia chorar, eu faria o mesmo, é claro. Nós sentiríamos, mas você ainda teria uma razão para o seu viver? Ou será que a nossa razão ela está aqui, tão curta, tão perto, tão temporária, tão insignificante? Porque nós precisamos entender que há sim valor nas coisas aqui, mas comparadas ao reino de Deus, elas são insignificantes. Agora, quando nós permitimos que as nossas raízes sejam firmadas em Deus, que a nossa videira ela se desenvolva, nós vamos começar a enxergar as coisas com outros olhos. Nós vamos começar a enxergar um amor maior. Nós vamos poder dizer, como o apóstolo Paulo em Filipenses, já tive muito, já tive pouco, já tive fome, já tive fartura, e em tudo eu me alegrarei. Nós chegamos a um ponto em que há uma satisfação que não pode ser roubada. A nossa vida deixa de ser como uma montanha russa, e nós vivemos satisfeitos nele, cada dia mais, cada dia mais. E eu chego naqueles momentos em que eu preciso buscar a sua presença. Já não se torna mais um lembrete no final da minha noite. Opa, hoje eu não falei com Deus. Pelo contrário, é uma constância dentro do meu dia. Eu quero estar com o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Senhor, eu estou na rua, o que eu posso fazer pelo Senhor? Eu olho para os céus, eu enxergo o Senhor, porque esses são os olhos de uma pessoa apaixonada. Quando você está apaixonado, você sai na rua, você vê uma flor e lembra, nossa, como ela gosta de flores. Você vê uma cor e fala, nossa, essa é a cor favorita dela. Eu tive fora uma semana, foi exatamente assim a minha semana. Você fica naquele pensamento. E como isso não se reflete em Cristo conosco, querido? Porque quando nós estamos no nosso dia a dia, nada nos lembra dele. Talvez a forma que nós estamos olhando ainda não foi transformada. Talvez nossos pensamentos ainda não estejam nos direcionando para aquele que é o nosso amado. Então hoje eu quero encerrar fazendo uma oração junto com a igreja. Hoje eu não vou convidar você a vir para frente, mas eu convido a examinar-se a si mesmo, examinar as suas raízes. Eu te convido a você olhar qual que tem sido o seu verdadeiro prazer. Porque hoje nós celebramos a Cristo mais uma vez. Todos os dias nessa igreja nós celebramos a Cristo, nosso Salvador. Não há outro motivo para celebrarmos. Não é uma questão de simplesmente fazermos um movimento. Não é simplesmente um ajuntamento. Isso seria uma perda de tempo. Agora, quando eu venho aqui para adorar ao meu Senhor e estou na comunhão com Ele, então isso vale a pena.
quando eu estou com os meus irmãos em Cristo e nós falamos das maravilhas do Senhor, então isso vale a pena, porque Ele é a nossa raiz, Ele é o nosso firme fundamento, Ele é a nossa alegria. Então eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Senhor, eu te dou graças, ó Pai, por mais esta manhã junto à Tua igreja. Pai querido, eu te dou graças, porque Tu és o firme fundamento, a rocha inabalável, Pai. Tu és, Senhor, a nossa alegria. Tu és, Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos perdoou. Tu és aquele que separou para nós uma morada nos céus. Pai querido, Tu és aquele que é digno de ser adorado. Nós louvamos ao Teu santo nome. E Cristo, hoje eu peço, assim como a Tua palavra diz, que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que nesta manhã, que o Senhor venha estar, ó Deus, colocando sobre si toda a dor e enfermidade dos meus irmãos. Pai querido, que se ainda há alguma coisa, ó Deus, impedindo essas raízes de se desenvolverem, impedindo, Senhor, essas raízes de crescerem no mais fundo do coração, que o Senhor venha tocar hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, cura, Pai, o interior, cura, Senhor, emocional da Tua igreja nesta manhã. Pai querido, que muitas vezes tem impedido ela de viver o verdadeiro evangelho. Pai, eu oro que neste momento, que haja, Senhor, o liberar, ó Pai, de perdão daqueles que estão guardando rancor nesta casa. Senhor, eu oro, Pai, por aqueles que foram feridos neste lugar, para que hoje possam encontrar o consolo naquele que é manso e humilde. Senhor, eu oro, vem estar tocando a Sua igreja nesta manhã, para que nós possamos sentir o Seu verdadeiro amor, o amor que lança fora o medo, Pai. Sim, eu clamo por aqueles, ó Deus, que têm vacilado na sua salvação, que são inconstantes, que têm medo, Pai, de se morrerem amanhã. Que o Espírito Santo possa nesse momento ministrar o Abba, o selo da adoção sobre os corações. Confirma sobre eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles foram chamados para serem filhos e filhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te damos graças nessa manhã por cada um dos dízimos, ofertas, palavra selada que foi depositada neste lugar. Que o Senhor esteja abençoando e recompensando a fidelidade dos Teus filhos. Senhor, eu peço também que o Senhor venha estar, a Deus, movendo os corações, para que continue vindo o sustento da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. O Senhor é muito bom. Vamos estar encerrando. Só queria lembrar rapidamente, hoje é um dia de almoço. Então, a entrada será pelo portão verde, correto? Será direcionado pela assistência. Então, por favor, siga as suas diretrizes. Amém. Que a graça do Senhor, o seu amor e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos. Vá em paz, querido. Deus abençoe. Glória a Jesus.